Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Causcast. Vocês sabem que esse é o podcast do Grupo Consumoteca, onde a cada 15 dias a gente para tudo e volta aqui para fritar o cabeção com coisas que têm feito a nossa cabeça. Já sabem também que não faço isso sozinho, faço isso acompanhado de uma trupe. Uma trupe que me ajuda a resolver questões que são complexas. Boa parte delas não tem nem resposta, né? A de hoje eu acho que tá difícil resolver, hein? Mas para isso trouxe ela, né? Marina Ruali, que é head de pesquisa no Grupo Consumoteca, veio. Olá, Marina. Olá, olá. Carmela Moraes também tá por aqui. Oi. Oi. E o Wesley Xavier, @Gondoso Consumer Insights, insider das periferias e da Gen Z nas periferias e tudo junto e misturado, também veio. Oi, Wesley. Olá, Michel. Gente, eu queria começar essa conversa hoje debatendo um assunto que eu acho que é importante, assim. O mundo vai acabar, né? A Baby Consuelo avisou. 5 a 10 anos, mas vai, né? O Jesus vai voltar ou o tsunami vai bater na porta de vocês. De todos nós, acho que Marina Ruali é que tá mais sofrendo com isso, né? Que mora perto da praia, quadra da praia. A onda vai chegar na tua porta, né? Tá preocupada? Não cheguei, não tinha me dado conta desse problema ainda. A gente corre, vai pras montanhas, sei lá. Chique. E tem o segundo aspecto que eu acho que te ferra também. Calor, né? Se tu sim, já o tá negócio vassando, pesado. tá separando um dinheirinho pra pagar o ar-condicionado? Tá, separo. O ar-condicionado é investimento bem-estar na minha conta mensal. Elite, na Manzano Amblon. Não, gente, é que senão dá 10 da manhã, eu tô trabalhando na frente do computador e já tá suando aqui embaixo do joelho, sabe? Sei, eles não sabem o que é isso. Pra mim, se tá suando aqui no joelho, não dá. E você imagina o que é uma encarnação no Rio de Janeiro, você jovem, duro, tendo que andar de ônibus. Sim. Com de barca. Isso, aqui, ó. Dá até brotoeja no pescoço aquele calor, né? O dia de azar do niteroiense era definido porque é sortido, né? Tem a barca nova e a barca velha. Isso. A barca velha é sem ar e ela é mais devagar. No dia que você pegava a barca velha, aí já começou ruim. Era o inferno. Você ia quase com a cabeça do lado de fora pra pegar um ventinho, Era né? assim, mas... E ela era aquela estrutura. Que agora melhorei, né? Eles não fazem ideia do que é isso, né? Só pra quem não conhece, nós, eu e Marina, somos de Niterói e quando a gente vai à civilização, a gente pega um barco. E atravessa a Baía de Guanabara. Atravessa a Baía de Guanabara. Acho chique as coisas de Nova York. Eu acho meio chique. Eu acho bem chique quando você tá no turismo ali, você quer final de semana tirar foto com o Cristo no fundo. Outra coisa é quando isso é um meio de transporte, de fato. Você tem hora pra chegar, tem lotação, tem tudo. É tão calor que tem um ventiladorzão que espirra aguinha na tua cara, assim, quando você tá esperando, sabe, pra dar aquela refrescada. Mas a Marina sempre foi herdeira. Ela sempre andou na barca chique, que ia lá pra perto da casa dela, em Niterói, que era uma diferente da nossa. Com ar-condicionado. Eu trabalhava com ela, eu ia na pobre e ela ia na chique. Eu andava na outra, mas depois eu comecei a pagar a mais chique porque encurtava caminho, né? Eu ainda ganhava meia hora ali do trajeto. E aí, de 2 horas eu fazia 1h30. Ela pegava a barca dos herdeiros, que era só executivo. Que aí é baixinho, sempre teve ar-condicionado, era rápido. Era o povo da Petrobras todo que vai naquela barca. Aí aquela era chique mesmo. Mas você teve que se adaptar já para esse negócio das mudanças climáticas aí? Já teve que dar um jeitinho? Como é que é? Você tá tendo que fazer o quê para conseguir sustentar o apocalipse que tá chegando? Nada. Eu tô vivendo, né? Um dia de cada vez. Mas não usa mais ar-condicionado? Não... Teve que comprar, sei lá, mais protetor solar? Não tá bebendo mais mate com biscoito Globo, sei lá, na praia, porque tá mais quente? Como é que é? O Michel tá achando que eu tô agora aquelas pessoas que ficam na Helena do Leblon, né? Acho que é a Helena. Não mora na mesa do Leblon? Que eu tô na quadra da praia, da praia a pé, mas também não estamos assim ainda. A Marina é aquela gente que a gente passa terça-feira, 2 da tarde, no Leblon, e ela tá lá na praia, não é? Eu imagino isso. Lendo um livrozinho. Essa hora eu tô num call, muito provavelmente. Provavelmente. E vocês, hein, gente? Gente, eu não moro perto da praia, mas eu, nos últimos tempos, tenho sentido lá, não é tão calor assim, nem nada, mas o ciclone me atingiu. Você tá uma rainha do ciclone, né? Gente, e tem atrapalhado a vida, porque eu já fiquei sem luz 4 dias, e isso que eu moro num bairro lá, classe alta e tudo mais, mas é sem luz a cidade inteira, é hospital sem luz, é... enchente, gente perdendo casa, é um horror, assim. E até eu adoro conversar com motorista de Uber. E aí eu tava conversando com esses tempos, logo depois de um ciclone, que em Porto Alegre vai ter que começar a vender kit sobrevivente do ciclone, assim, tipo um mini geradorzinho de energia, porque eu, sem internet, sem luz, eu não faço absolutamente nada, não trabalho, não consigo render nada.
E isso tá cada vez mais comum, assim, em Porto Alegre. A galera tá tendo que comprar aquelas lâmpadas que gruda, a lanterna que gruda na tomada pra quando falta luz ter pelo menos alguma coisa. Porque a última vez que teve, eu não tinha uma vela na minha casa pra acender, nem nada. E ainda também no calor, porque Porto Alegre não é Rio de Janeiro, mas é bem calor. Então, assim, eu nesses últimos meses tenho sentido esse impacto, assim, dessa crise climática. Que loucura. Michel, eu tô com 28 anos e... Rapaz, eu nem lembro o que eu fazia com 28, faz tanto tempo, mas conta aí, vai. Cara, e assim, eu sou atravessado cotidianamente por atravessamentos decorrentes das mudanças climáticas, cara. Acho que enquanto pessoa periférica, tem muitos fatores, assim, né? Por exemplo, eu tenho que fazer uma rota, mesmo que eu tenha carro hoje, uma rota muito maior para chegar em casa por questões de trânsito, que são ali decorrentes do aumento da população no território, né? O território do Grajaú, o extremo sul de São Paulo, aqui da capital, ele tá passando por um processo muito grande de urbanização. Então, os CDHUs estão aumentando e, decorrentemente, a população, né? Então, o número de pessoas aumenta, as vias não têm capacidade. E se vem chuva, tipo, as questões mudam completamente, né? As vias principais, elas alagam de um jeito, assim, muito rápido, exorbitante. E acho que um fator que ele foi muito impactante na minha construção, assim, de individualidade foi o fator de eu ter meu primeiro quarto depois dos 20 anos, assim. Isso por questões de mofo, de questão de acesso à moradia e tal. Essa pauta, ela sempre me faz pensar muito sobre o racismo ambiental, sabe? Sobre esses atravessamentos que levam as populações, de certa forma, periféricas para coisas que a gente não controla, que estão dentro do nosso território, assim, esse sabe? É um conceito que a imprensa vem tentando discutir aí para derrubar, que não é problema de raça, não sei o quê. Apesar dos milhares e milhares de artigos e livros que já foram produzidos sobre isso, e cito sempre aqui uma referência que eu gosto muito no Brasil, que é a Mariana Belmont, que já vem pesquisando esse assunto há tanto tempo e mostrando que as diferenças de classe, mas também, sobretudo, a variável de raça, fundamental na exposição das pessoas a esses impactos, né, das variações climáticas na vida da gente, né? Chove em todo lugar, mas não enche do mesmo jeito. Eu acho que esse aqui é um ponto. Do mesmo modo que aumenta a temperatura em todo lugar, mas nem todo mundo sofre do calor do mesmo jeito, né? Acesso à eletricidade, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu morava em Parelheiros, né? Hoje eu moro um pouco mais próximo, não tão distante, assim, numa periferia tão longe, né? Parelheiros é SP rural, por exemplo. Eu sei, fui muito a Parelheiros, a gente até dorme no caminho de tão longe. Exatamente. E Parelheiros antigamente, hoje tem duas, mas antigamente era somente uma linha de eletricidade. Então, aconteceu qualquer coisa, Parelheiros inteiro ficava sem luz, porque só vinha de um canal. Então, tipo, eu já passei na infância uma semana sem eletricidade em casa. Uma semana? Já passei 2 semanas sem água em casa. Que, tipo, tinha um aviso que a gente tinha que se desdobrar pra encher a caixa d'água e fazer todo aquele processo. Eu não, né? A comunidade toda ali em volta lidando, comprando água. Enfim, quando podia. Sorte que em Parelheiros tem muitas fontes, né? Mas, enfim, são questões ali que estão muito no decorrer da rotina, né? Que bom que a gente vai discutir esse assunto aqui hoje, né? A situação climática vai de mal a pior, o mundo tá fervendo, ou se não, tá congelando, ou se não, tá se enchendo de água para tudo quanto é lado, e você não sabe o que vai fazer para aguentar até seus últimos dias nesse mundo em plena transformação. O clima vem se transformando, e aí, né, dentro desse movimento todo, não é só a gente achar que a Terra vai acabar, né? Obviamente, eu não acho que a Terra vai acabar. Ela vai continuar aí mais um bocado de anos. Nós que não sabemos se vamos aguentar esse conjunto de transformações que o planeta Terra vai enfrentar, né? Se a gente vai estar apto para isso. Se você não é Elon Musk, não é Zuckerberg, não tem grana para pegar o seu jatinho e ir a Marte, é bom você se preocupar com os impactos dessa transformação na nossa vida. Porque se tem transformação social, cultural, ambiental, qualquer tipo, você já sabe, né? Tá na hora da gente dar nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Marina Roale, qual é o nome do boi de hoje? O nome aos bois de hoje é o Apocalipse Pop. Conta mais. A gente vai falar aqui... Apocalipse, né? Como a Ivete falou lá no carnaval. Tá pop falar de fim do mundo, né? Se você pegar aí dos últimos tempos, o tanto de filme, de série, de gente fazendo coisa, desenho animado, a gente sempre teve um certo fetiche por essa coisa da sociedade, do zumbi, do fim do mundo. Acho que isso não é de hoje. Mas, principalmente ali, a gente teve esse fator pandemia que nos colocou ali vivendo situações que a gente achava que até então só viveria em filme. Aí tem toda essa questão climática que a gente tá vivendo, que sempre foi uma
grande promessa estava ali nos livros, assim, de o aquecimento global tá vindo, aí tinha os negacionistas que falavam que, né, a coisa não tava, né, não era bem assim, que a Terra já é cíclica e de tempo em tempo acontece. As catástrofes climáticas sempre aconteceram, como Wesley pontuou bem. Só que agora elas estão chegando na casa de quem achava que não ia chegar, né? Tá enchendo em lugar que o povo achava que não ia encher. Então, isso muda essa sensação de que agora a coisa vai acontecer de fato, né? Então, é um tal de um boom de narrativas sobre o fim do mundo que acaba nos trazendo uma série de situações contraditórias, né? A gente não pensava muito nisso. Eu continuo não pensando, eu confesso, sim. Penso ali, mas não nesse modo quando você perguntou. Tô preparada, tô pensando ali o que eu vou fazer, se eu vou pro bunker, o que eu vou fazer. Mas já tem gente que tá com essa cabeça, né? De estar preocupado. Então, vai pra Niterói qualquer coisa. É tão isolado que não vai chegar lá, não. Pior que vai chegar. Vai chegar pra todo mundo, né? E esses desdobramentos desse apocalipse pop, que você tem observado aí em termos de desdobramentos, hein? Tem várias palavrinhas aí surgindo, mas tem 3 fatores importantes aqui pra gente pensar. O primeiro é a ansiedade, que é um conceito que, se você ainda não ouviu, você vai ouvir cada vez mais. O segundo é o conformismo confortável. E o terceiro, a gente vai falar sobre um sentimento de doses homeopáticas sobre o fim. Então vamos embora, vamos começar do começo. O que é essa eco-ansiedade? Eco-ansiedade é um termo que ele surge ou se populariza ali com o pessoal da Associação de Psicologia dos Estados Unidos, lá em 2017, que é conhecido como medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar um impacto, né, que é irrevogável de mudanças climáticas. Então, é esse medo quando cai a ficha de que um tsunami, né, uma grande enchente, um superaquecimento, que há alguma questão climática que vai tirar completamente da sua zona de conforto, colocando em risco, né, a sua sobrevivência da sua família, de que isso é iminente, né, de que isso pode acontecer. Se a gente achava que isso era coisa de fim do mundo, que estava muito distante, de repente a gente começa a se pensar, e se eu tô justamente na geração que vai viver aquele filme de que o fim do mundo chegou? E se eu tô na leva desse grupo de pessoas? E aí, além de toda a preocupação que você já tem da tua vida, de pagar conta, de cuidar da saúde mental, cuidar do corpo, você tem que se preocupar, e aí, se eu tô vivendo o fim do mundo ou não. E aí, por isso a ansiedade. E esse medo, ele é real, né? E não é uma coisa assim, medo de adulto, de gente grande. É um medo que, de fato, tá atingindo jovens da geração Z e também crianças alfas. E aí tem um estudo, tem 2 pesquisas, na verdade. Um estudo do The Lancet, que apontou que 59% dos jovens ali da geração Z, de 16, 25 anos, estão com muito medo ou extremamente preocupados com as mudanças climáticas. Então, é uma geração que, desde que nasceu, já tem aí essas preocupações, mais ou menos um letramento também sobre essas questões. Então, de fato, se preocupa com isso. E também tem uma pesquisa que foi feita com crianças brasileiras da psiquiatra e pesquisadora Débora Show, e que ela entrevistou adolescentes e crianças brasileiras e que citaram ali que tem pânico e dificuldade para dormir e a sensação de que estão sempre atrasados ali para resolver algum ponto, algum problema, né? Então, é um pessimismo que, com relação a futuro, que normalmente a gente não percebe nas crianças, né? Não percebia até então. Era um medo de futuro que era mais das gerações mais velhas e que hoje em dia aí as crianças, os jovens estão com esse medo latente. Mas tem um ciclo aí de transformação importante, né? Que vai gerando essa preocupação ad infinito. Ela fica constante ali, ela se mantém. E isso tem reflexos na nossa vida de uma forma geral. Como é que as manchetes têm impactado nesse jogo? Então, no Carnaval teve um caso que acho que saiu em toda a mídia, assim, de uma forma bem alarmista, porque surpreendeu, acho que pegou todo mundo de calça curta, que nem dizia minha avó, e principalmente a Ivete Sangalo, que foi quando a Baby do Brasil foi fazer uma participação lá no Trio Elétrico. E, enfim, né, naquele clima, carnaval brasileiro, todo mundo feliz, ai, Baby do Brasil, Ivete Sangalo. E aí, a moça, né, que tem aí também alguma crença religiosa, não sei exatamente qual, chegou e veio totalmente alarmista, né, dizendo lá, né, que a gente tinha que ficar todo mundo atento, porque a gente tá na era aí do apocalipse, e que o mundo ia acabar em 5, 10 anos, né? Então jogou um balde de água fria na galera, né, Ivete Sangalo e todo mundo. Eu adorei. Eu fiquei vendo em looping esse negócio. E a Ivete falou, vamos então macetar o apocalipse. Eu adorei. É bem Brasil, macetar o apocalipse. Ela devia ter puxado Pequena Eva, né? Porque Pequena Eva é uma música sobre o fim do mundo. Eu sei, mas a Baby queria, pra fazer logo o gospel, a cor do gospel no meio do carnaval.
E a Ivete disse, não vou cantar Eva. Eu vou cantar macetando pra gente macetar o apocalipse. Eu adorei isso, eu fiquei vendo em looping. Eu achei tão maravilhoso, achei tão Brasil. Puro suco de Brasil. Puro suco de Brasil. E do outro lado, quando a gente olha pros bilionários, né? Por exemplo, o Mark Zuckerberg, saiu uma matéria falando sobre como ele tá investindo na construção de um bunker. Já foram investidos quase aí 1 bilhão e meio de reais na construção de um prédio numa construção enorme, né? São 12 edifícios, com todos os rigores ali de sauna, hidromassagem, quartos para hóspedes e uma infraestrutura gigantesca que tem um detalhe muito específico, né? As portas são capazes de aguentar explosões inimagináveis, assim. Tem todo assim, um caos sobre essa construção dele, né? Não vai ter ninguém pra usar o Facebook nem o Instagram, que vai morrer todo mundo. O que eu tô fazendo aqui? Tem aquela série Silo, né? Que fala sobre isso, Silo, da Apple, que também é uma galera que mora... Mas tu tava falando, eu me lembrei que lá no TikTok da vida, tem umas meninas que moram nos Estados Unidos, brasileira, e que elas vão no mercado lá daqueles e compram eu nem sei o nome daquilo, mas é uns potão, assim, de ração humana. O TikTok tá cheio, né? Tipo, tá cheio de gente que vai no supermercado na gringa lá comprar coisa pro fim do mundo. E a menina, eu moro entre tantas pessoas na minha casa, então a gente tem que ter tanto cada um ter não sei quantos pra durar não sei quantos anos. E assim, real, ela vai no supermercado, mostra, compra, preço, marcas. Aí ela pega o produto, eu fiquei chocada, eu vi um vídeo desse. Aí ela fala assim, olha, eu tô comprando aqui uma lasanha, sei lá o quê. Umas coisas nojentas. Que a validade é 2053. E aí eu vou deixar na minha casa. Aí ela compra, faz umas degustações, faz uns vídeos lá bem Gen Z de, olha que eu tô experimentando uma coisa diferente. E aí ela quer deixar na casa dela lá pra tá pronta, pra se esse dia chegar. E aí fica todo mundo, meu Deus, também queria experimentar essas comidas. E aí tem um monte de gente comprando comida de fim do mundo agora pelo hype das redes sociais. Mas você sabe que os americanos... É brasileira essa moça? Ela é brasileira, mas mora lá. Então, os americanos amam, eles piram na ideia do fim do mundo, né? Eu me lembro que uma vez eu tava em Nova York e apareceu um tornado desses aí, igual você vivenciou. E o mais doido foi que eu tava no Airbnb e eu tava um período longo e o porteiro falava pra mim todos os dias, seu Michel, o senhor já comprou pilha? Aí eu disse, pra quê? Pra lanterna. Eu falei, eu não comprei nem a lanterna. Aí ele disse, e comida congelada, e comida enlatada, e comida sei lá do quê, e lamparina, e lanterna. Eu disse, meu filho, calma, é só um bagulho, o prédio aí não é anti-tornado, sei lá o quê. Não, precisa cuidar. Eles piravam, a cidade inteira tava parada imaginando como é que ia ser o fim do mundo. E eu vou falar um negócio aqui que eu não sei nem se podia falar, mas vou falar. Não sei se vocês já foram lá naquele Ground Zero, que é o bagulho do World Trade Center, né? Lá, o memorial. Já fui. E sabe o negócio que mais me chocou? Que eu acho que o que mais perturbou os americanos naquele evento foi que o mundo acabou num dia que não tinha cara de que ele ia acabar. Se você entra no Ground Zero, tem lá a primeira frase enorme e várias pessoas repetindo aquilo incessantemente, era de que era um dia com céu azul, sol maravilhoso, temperatura maravilhosa. E naquele dia que parecia perfeito, o mundo acabou. Os americanos amam pirar com a ideia de que o mundo vai acabar. E eles adoram esse jogo. Então, toda essa coisa de compra comida, estoca comida, vai no Walmart e leva tudo pra casa porque o mundo vai acabar, é a cara de americano. E aqui no Brasil a gente não compra comida, a gente compra papel higiênico, né? Na pandemia eu escrevi sobre isso. Eu tenho uma coluna sobre isso que eu adoro. Eu acho ela boa. Eu acho que a gente comprou papel higiênico não porque achasse que não ia ter como se limpar. Mas eu acho que a gente comprou como check de estabilidade, sabe assim? Eu preciso ter alguma crença de que apesar de qualquer trepidação social ou de qualquer apocalipse, eu vou ter alguma coisa que vai me manter dizendo, olha, tá tudo igual. Uhum. E essa coisa é o mais básico de todos. Que é tipo assim, eu vou ao banheiro e sairei civilizado, né? Pode ser na rua, pode ser na esquina, pode ser num casebre, pode ser num apartamento inundado. Mas eu sairei limpo, assim, né? E aí a gente comprou isso como check de estabilidade. Eu me lembro que os ricos fizeram de outro jeito na pandemia, né? Eles começaram a montar árvore de Natal. Em agosto, o Nizam Guanais escreveu uma coluna na Folha de São Paulo convencendo todos os milionários a montarem suas árvores de Natal. Aí diz, mas qual que é o sentido dessa merda? Né? Não vai encontrar ninguém, não vai poder ter festa, tem que ficar sozinho. Check de estabilidade. Pode acontecer o que for. Vamos trazer o espírito natalino para a nossa casa. E eu acho que esse é um ponto interessante para a gente pensar no apocalipse, que é que coisas que a gente vai inventar para dizer, olha, apesar de qualquer transformação, inundação, blá, 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 vai ter luz na minha casa.
eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir manter o mínimo de civilidade, né? Da minha ideia do que é padrão, né? De normalidade no dia a dia. E aí, no meio disso, a gente vive esse descompasso entre o real e o ideal, né? Porque a gente... É muito fantasiosa essa narrativa de fim do mundo, né? Então, você fica ali confrontado ali com essa ideia de degradação ambiental, de mudança climática, tudo se acelerando, e isso entra em total descompasso com a tua rotina, porque é isso, assim, você acha que o mundo vai acabar, mas você precisa continuar usando o seu papel higiênico, passando o seu fio dental, pagando o teu boleto, né? A pandemia, eu lembro que aquela coisa de quarentena tem que parar, e a gente ficava, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho coisa para entregar, como é que eu... Foi um choque a gente entender que tinha algo extraordinário que estava acima das nossas rotinas de trabalho, né? Naquele momento foi o primeiro impacto. Porém, como desde a pandemia vem uma série de outras coisas, né? A gente está começando a se acostumar com essa ideia de narrativa de fim do mundo, né? E aí a gente entra também num limbo ali de culpa coletiva, porque a gente está se acostumando com isso. Então, se a gente achava que ia estar se movendo pra caramba para fazer alguma coisa, a gente está ali, continuando, seguindo com a nossa vidinha, vê uma notícia, se alarma, tem uma palpitação da eco-ansiedade aqui, mas no fim das contas a gente tem que seguir em frente, né? Porque a tua narrativa pessoal, ela continua. E aí o segundo aspecto é o que vocês estão chamando de conformismo confortável. Que são dois polos contraditórios dessa ideia de fim de mundo, né? Porque por um lado você fica, meu Deus, e agora? Tô paralisada diante do que vai acontecer. E no outro você entra num hall de relaxamento, onde você cai naquela ideia do, já que o mundo vai acabar mesmo, eu vou fazer tal coisa. A gente tá vivendo uma sociedade de tamanha exaustão, de tamanha aceleração, que de repente essa ideia de finitude, né? Essa ideia de um fim iminente, se torna, em alguns momentos, uma desculpa conveniente para a gente adiar certas responsabilidades, se desapegar de algumas preocupações, se cobrar menos, abrir mão de certas metas, de repente falar, eu preciso ser tão ambicioso, eu não sei, né, se o mundo vai acabar em 5, em 10 anos. Então, tem um pouco desse efeito reverso que essa ideia de fim do mundo está causando na gente. O físico Marcelo Gleiser explica em seu livro, O Fim da Terra e do Céu, o Apocalipse na Ciência e na Religião, que existe um movimento para se pensar o medo da morte dentro de uma lógica da qual a gente entender que perder uma pessoa amada, a gente possa lidar de diversas formas. E as religiões, elas costumam transformar esses eventos para ir além da capacidade de pensar o corpo e continuar a funcionar. Esse pensamento quanto ao fim do mundo, ele é acompanhado de diversas crenças e mitos, e é muito comum que essas comunidades trabalhem em cima dessas metáforas, né? Ideias apocalípticas também podem ser encontradas em tradições mais antigas, como a babilônia e a egípcia. Se a gente for fazer uma linha histórica, se a gente for pensar, sei lá, na era medieval, o medo, ele era um elemento ali muito chave para conseguir se manter e se reproduzir a questão hierárquica ali daquela sociedade medieval, né? Então, o medo, ele era ponto de partida ali para que todo mundo, né, fizesse ali o que tivesse que fazer. Então, quem tinha que rezar, quem tinha que guerrear, tinha que guerrear, os trabalhadores iam lá, trabalhavam. Então, ele ficava ali, essa noção do medo do fim do mundo, da morte, do anticristo, ela, de certa forma, dava ali é contraditório, mas era quase como um pilar de segurança para que as coisas conseguissem se manter da forma que elas tinham que se manter ali, conforme aquelas regras, aquelas leis ali desse mundo medieval. Então, era uma coisa que todo mundo acreditava e tinha medo disso, e a partir disso conseguia viver. O medo, ele é disciplinador, né? E acho que a gente, com essa questão de precisar saber comprar uma narrativa para viver, a gente precisa saber como as coisas acabam. E as religiões entregam muito isso. Toda religião tem a tua versão de como o mundo vai acabar, né? Toda religião tem ali a tua visão. O passo a passo, né? E você tem que viver convivendo com... A sua vida tem que estar em consonância com a narrativa, se você tem uma religião, né? Você acredita que vai ter um fim onde alguma coisa vai acontecer e a sua vida vai estar alinhada com aquilo ali. Então, isso vem, né, de muito tempo, não é de hoje. Mas o que a gente vai vendo, que eu acho que tem a ver com essa ideia de apocalipse pop, é nesse, não vou dizer auge do capitalismo, né, porque o capitalismo está aí há muito tempo, mas nesse momento de extremo consumo, então, que a gente vive, a gente vai caindo nessas brechas hedonistas e falar assim, já que isso vai acabar de qualquer maneira, eu vou comprar, né? Então, assim, se não há amanhã, então compre pelo hoje, eu vou me libertar, eu vou viver os prazeres do que eu quero fazer. Então, se de repente você
tinha planos ali a um futuro de muito longo prazo, as pessoas estão começando a rever a maneira como elas planejam o futuro. A pandemia e agora essas catástrofes climáticas mudou a nossa perspectiva de futuro, né? Então, você vai falar até com uma pessoa mais jovem, você não sabe se em 10 anos vai ser outra pandemia, se vai ter alguma outra questão que vai ser um vetor ali de clima que vai mudar completamente sua vida. Então a gente começa a se planejar ali de uma maneira ali mais pra frente. E isso vai entrando até numa cultura de deboche do pop, assim, porque você vai fazer hoje varredura nas redes sociais, as pessoas estão falando, já que o mundo vai acabar, eu comprei tal coisa. Ou as pessoas tomando coragem pra chegar no crush que queria, olha, o mundo tá acabando, então aí deixa eu te mandar essa mensagem, né, vai que cola. Então, isso tem virado, assim, um gatilho. Isso tem virado um recurso para as pessoas se apoiarem em situações que são convenientes você viver aquele momento. Eu acho que a gente mudou aquele comprei porque mereço, porque eu mereço parece que entra nesse lugar de culpa, e agora a gente compra ou faz o que tem que fazer, ou o que quer fazer e tem vergonha de assumir, e usa como desculpa isso, né? O mundo tá acabando, a vida é muito curta, então vou chutar esse balde aqui mesmo. E esse negócio das doses homeopáticas do fim, hein? O fim tá chegando aos pouquinhos? Isso, porque tem uma coisa interessante sobre o fim do mundo, que nos grandes filmes aí de entretenimento, geralmente ele acontece em 1, 2, 3 dias, né? É um grande acontecimento. É um grande acontecimento que muda tudo. Chegou uma enchente, acabou, todo mundo morreu. Tsunami, quase tsunami. Ou furacão, acabou tudo. A gente acha que vai ter o dia do juízo final que vai chegar. A gente gosta disso, até pra morte, né? É menos dolorido, né? A gente gosta de imaginar que a morte é uma grande hecatombe, né? E não, você só morre, né? Sim, e às vezes você tá morrendo aos poucos todo dia. Às vezes não, estamos morrendo aos poucos todo dia, né? E a gente não pensa nessa ideia de doses homeopáticas. E o que a gente foi dando conta nessa ideia de fim do mundo que tá nos aparecendo é que é isso, assim, não vai ser um dia, né? Quer dizer, pode ser que seja, mas a gente tá vivendo agora essa sensação de estou entrando numa era de fim de mundo. Então, é uma sucessão de fatos, é uma série de sinais que podem nos afetar. Então, como é que a gente vai lidar com isso num momento onde eu acabo tendo que lidar com 2 linhas do tempo? A minha vida, eu tenho que lidar com o meu fim, o fim da minha vida e o fim do mundo. Será que eles vão coincidir ou não, né? Então, o mundo tá acabando, mas ele tá acabando no gerúndio, mas eu tenho futuro pela frente, eu tenho que planejar coisas, eu tenho que achar motivos para amanhã trabalhar, comprar, planejar família, fazer coisas, achar meu propósito, né? E aí a gente fica num descompasso ali, numa questão muito grande de viver isso, então, né, nessa coisa gradativa. Então pode ser que a partir de agora a gente entre nesse mood coletivo aí de espírito do tempo, de estamos vivendo o fim do mundo, mas ele é um processo. Eu gosto muito de um filme que está disponível na Netflix, que é o Não Olhe Para Cima, que ele traz uma lógica muito... Sabe que eu não vi isso? Não, dizem que é maravilhoso, né? É bom. E é um filme rápido também, né? Claro, eu acho que tem uma duração dos razoável. Obama, né? Os Obama que botaram dinheiro, né? Sim, ele foi do hype, né, esse filme? Foi. Ele tem Mas esse é o do Obama? Tem um ritmo bom. Não, é outro, né? É outro. Esse porque a Netflix todo ano faz um filme agora de apocalipse. Esse foi o primeiro. O do Obama é o da menina que quer ver Friends, que quer ver o último episódio. O Obama eu não vi, eu vi esse do Não Olhe Pra Cima. Esse é com um monte de artista famoso, esse Não Olhe Pra Cima. O do Obama é com a Julia Roberts. O Jennifer Lawrence. É isso. É muito doido, porque esse filme, a todo momento, tipo, os cientistas ali que estão no meio da trama, falam sobre um meteoro que vai cair, que vai acontecer uma catástrofe. E todo o decorrer do filme é esse processo desse negacionismo, né, sobre a ciência, uma conexão com a religião para justificar a narrativa. E a todo momento as pessoas seguem as suas vidas, seus cotidianos. E assim, é um dia lindo, né? Tá tudo natural, as cores bonitas. O filme, ele reflete muito, acho que um pouco disso que você fala, né, Michel? Que foi num dia perfeito que as coisas aconteceram. Enfim, deixou de existir da água pro vinho ali instantaneamente. E o filme, ele brinca um pouco disso, colocando em xeque ali os construtores de narrativas e os grandes canais de comunicação. Maravilha, hein? E nesse processo de a gente pensar o fim do mundo como doses homeopáticas, o que a gente acaba falando muito, o fim do mundo não culmina numa grande crise do capitalismo, né? A gente está sempre prevendo que o capitalismo vai entrar numa crise. A gente sabe que no fim ele se reinventa e ele nos coloca de novo ali numa rodinha girando. Mas está todo mundo falando essa ideia de que, nossa, chegamos no ápice, porque está todo mundo muito cansado, está todo mundo estourado, a gente está vendo um monte de sintoma aí que está fazendo as pessoas não conseguirem seguir em frente. E aí tudo que a gente vê dessas narrativas que surgem, né? Então tem essa coisa da fetichização com história de zumbi. O que é zumbi? Zumbi é uma pessoa, né? Ela morreu por dentro, ela tá ali seguindo, você perde ali a tua capacidade crítica ali de seguir em frente. E todos os filmes de zumbi, eles te levam para um cenário de anarquia, né? Onde não tem mais ali quem rege, é cada um por si. E toda a temática de filme de zumbi, ela, no fim das contas,
te leva para uma crítica ao mundo anterior do fim do mundo. Você vê que o mundo anterior que não estava bom, né? Pode ver se a gente pensar agora The Last of Us, que acho que é um dos últimos sucessos aí de massa quando a gente pensa no que é esse final do mundo. É uma baita crítica do mundo anterior, né? De como a gente vivia, embora você esteja vendo ali as pessoas já numa outra fase. Tem um influenciador que ele é referência nessa questão de produção audiovisual, de fazer essas análises de filme da Marvel, de universo pop, que é o Thiago, do canal do Luidiverso. E ele tem um vídeo super interessante que, enfim, recomendo aí que assistam. Nem estamos no Joga na Roda, mas já trazendo aqui, que ele faz essa análise de como que o zumbi ele é retratado no mundo do cinema, né? E sempre tem essa questão de uma crítica por trás do mundo ali. Então, o zumbi ele é sempre uma metáfora para aquilo que está nos incomodando, né? Você falou que todo ano a Netflix lança um filme de fim de mundo. E sempre tem essa coisa da crítica do agora. Então, a gente, no fim, fica nessa de o mundo está perdido, capitalismo em crise. E é por isso que a gente agora fica nessa de não gostar mais de bilionário, porque não está cultuando mais. A gente já falou aqui do deboche da riqueza em outros episódios, mas isso está muito conectado com isso também. Acho que também todo esse contexto de fim do mundo, que nem eu tava falando ali no início, né? Que a gente começa a sentir essa crise climática na pele, né? Então, por exemplo, lá que eu falei, do Rio Grande do Sul e tal, também começam a surgir oportunidades de consumo de produtos que colaboram ali com, sei lá, com uma vida melhor durante o apocalipse, uma vida melhor durante o fim do mundo. Então, acho que vai desde esses... Eu assim, acho que a Shopee, que nem nos Estados Unidos, lá no Walmart, tem o pack da comida, não sei o que, do bunker. Eu acho que para sul do Brasil, aí tá valendo a pena esse pack do Ciclone, assim. Então, desde lâmpada, mini gerador, tudo que possa servir ali para que a pessoa consiga mais ou menos normalizar a vida durante falta de queda de luz e tudo mais. Mas acho que desde coisas tipo, tem uma marca que inclusive acho que do Paraná, que é uma marca Toró, o nome. Ela é só especializada em capa de chuva. Então tem tudo impermeável, a capa, o poncho, bolsa, chapéu. A própria Uniqlo, né? Eu sou fã da Uniqlo, que é uma marca japonesa. Eles têm, assim, também um monte de produto que eu acho super útil para esses momentos de apocalipse. Tudo impermeável, essa parte de tecido tecnológico, que, tá frio, tá calor, a roupa ali, ela te esquenta, mas ela também te refresca. Surgem oportunidades aí de mercado, de produtos e coisas e serviços pra gente conseguir tentar normalizar e se adaptar aí a essa vida apocalíptica. Então, essa coisa de normalizar é interessante, porque se alguns anos atrás a gente pensasse numa marca falando de fim do mundo, era uma coisa pesada, nossa, baixa astral, né? Até porque a gente estava vendo a era da positividade que ainda não era tóxica, né? Então, você falar de fim de mundo era uma coisa assim, não vamos tocar nesse tema. E agora você tem essas marcas que estão entrando, abrindo esse diálogo ali, né? De forma transparente e aberta. E assim, já que o mundo vai acabar, vamos estar mais preparados, né? Ou já que estamos vivendo mudanças climáticas, fica aí um monte de marca fazendo roupa diferentona, que não funciona ali quando você dá 3 passos. Então vamos fazer galocha de chuva, vamos fazer capa, vamos entender que está numa fase de superaquecimento. Como é que você pode ter uma roupa que se adapta a grandes oscilações de temperatura? Então, a gente vai começar a ver essa demanda por produtos que acompanhem essas mudanças. Coisa para cabelo. E eu me lembro que alguns aninhos, tem 2 ou 3 anos, que eu estava lendo um report da Amy Webb, né? A Amy Webb é essa futurista, né? Ela é hoje considerada uma das grandes pessoas que aponta futuro, que estuda, ela usa lá suas metodologias para dizer o que vai ser o mundo. E aí eu lembro que eu estava vendo o report dela, ela bota lá uns cenários futuros e ela tinha mostrado assim, produtos de beleza do futuro, aí ela botava assim, hidratante que vai ser pensado para chuva ácida, raios solares muito fortes. Aí eu olhei assim e falei, nossa, que viagem, né? Imagina, a gente vai usar uns produtos de beleza já assim preocupado com essas coisas. E agora, assim, não passou muito tempo, real, né? A gente vê marcas de beleza, inclusive tem um termo dentro da indústria de beleza, que é o Climate Adapt Beauty, que é você começar a fazer estudos e lançar produtos pensando nessa realidade nova aí do que a gente tá vivendo. Tem uma marca chamada Hoje, não sei se é assim que se pronuncia, mas eles já têm uma premissa de ser weather adaptative, que é essa coisa de você viver com grandes níveis de umidade no ambiente, você vê com superaquecimento. E tem agora marcas lançando produtos anti-poluição extrema para você cuidar da sua pele. Máscara também. Máscara. Então, isso vai ser algo mais comum. Desses também wearables, aplicativos, produtos e tal, pra gente se adaptar e viver.
Tem um termo que, enfim, em pesquisas aqui a gente descobriu e que eu tô um pouco obcecada, que é o solar punk. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, nunca ouvi. É uma estética que ela faz um contraponto ao cyberpunk. Então, quando a gente pensa esses filmes tipo The Last of Us, a gente pensa esse cyberpunk, né? Que é aquela coisa suja. Degradado, o mundo, né? Fumaça, morte, a natureza totalmente destruída. E nesse instinto de sobrevivência, mas sempre numa vibe meio ruim. Meio nós vamos morrer a qualquer momento e tal. E a tecnologia sempre naquele lugar da destruição. E o Solarpunk, ele traz uma visão mais positiva frente a isso, assim. Então, tem um monte de... Esse termo, assim, enfim, ele começa a aparecer muito no entretenimento e principalmente em games. Então, aquele estúdio Ghibli, ele tem... Não me recordo agora o nome do game, mas ele já desenhou ali, já fizeram jogos que é esse jogo apocalíptico, mas que não é destruidor, né? Que nem o The Last of Us. É um apocalíptico onde a sustentabilidade, a natureza e a tecnologia estão trabalhando ali juntas. Uma em prol da outra, né? Então, quando a gente olha a estética, é totalmente o oposto do cyberpunk, que é tudo feio, preto, não sei o quê. Não, é tudo bonito, com muito verde, aquela tecnologia totalmente adaptada para melhor utilizar a natureza e não destruir mais e mais. Então, acho que é super legal de até pesquisar, assim, botar no Pinterest. Solarpunk é uma tendência, assim, é um termo que ele tá surgindo aos poucos, assim, acho que é o entretenimento, essa indústria game, a literatura traz bastante já esse termo, mas marcas e, enfim, lojas e produtos ainda acho que não chegaram muito nisso, mas é uma estética legal, assim, jogar num Pinterest aí é bem interessante. Pra quem tá querendo se conectar, e acho que essa ideia que a gente traz do Apocalipse Pop é justamente isso, são narrativas, né, no plural. E o Solarpunk, ele se apresenta como mais uma narrativa possível para você interpretar o fim do mundo, né? Então é meio quase que um manifesto, assim, já que vai acabar, por que a gente tem que ficar pensando no pior cenário? Vamos pensar uma coisa ali um pouco mais interessante. E aí vem essa coisa do mood solar. E aí esse estudo que a Carmela tá falando, a gente tem acompanhado esses movimentos. Quando a gente vai para as redes, a gente faz social listening desses movimentos, quando a gente sente que ele tá crescendo, tem gente no TikTok que tá usando roupa solarpunk. E aí é umas roupas meio de pano leve, que é pra uma coisa solar, mas que tem uma vibe de fim do mundo. Mas é meio brechó também. Ai, tem assim, despedida de solteiro, tema solarpunk, sabe? A pessoa vai morrer na moda, é isso que ela quer, né? Isso, porque tudo vai sendo captado ali pelo capitalismo, vai caindo numa estética e vira uma modinha, então entra ali num hype. Mas é provável que nos próximos anos aí você ouça falar ou seja afetado por essa estética em algum momento. Mas acho que é interessante, porque a gente também, já que o mundo vai acabar, então vamos pelo menos fazer não ser tão horroroso e tentar, sei lá, trazer um lado mais solar e positivo pra esse cenário. Marina Roale, e aí, hein? Muda tudo, né? Se o mundo vai acabar, quem vai comprar o quê? O capitalismo sempre convence a gente a comprar. E aí é por isso que agora as indulgências estão em alta. Ah, boa. Né? A gente vê que se vai acabar amanhã, é bom que eu coma tudo que eu quero comer hoje. Eu vou comprar minha blusinha, eu vou usar paetê onde eu quiser, não tem mais isso de ocasião de consumo pra usar tal coisa. Eu uso o que você quiser, tá tudo liberado. É muito doido. Minha mulher é advogada, né? E hoje ela foi trabalhar e ela tava com uma roupa que eu falei, que é isso? O que vocês estão fazendo com o escritório, né? Ela tava com uma roupa que parecia que ela ia passar ia pra Consumoteca. Parecia que ela vinha na Consumoteca. Que o povo vai de Crocs, a gente vai como que é isso? Ah, não, agora não precisa mais disso, só se tiver cliente, aí a gente vai fantasiado. Eu falei, o mundo tá acabando mesmo, os advogados estão assim, né? Pois é, a gente tá quebrando aí essas questões por conta de, gente, o mundo tá acabando, né, pra gente ficar aí se vestindo de terno e gravata. Tem um outro elemento aí sendo muito associado a esse momento de mundo, que é a indústria do entretenimento. Então, esses shows, esses grandes eventos, festivais, as pessoas estão nessa de é caro, mas eu tenho que ir, porque eu não sei mais que experiências eu vou viver, o que vai acontecer com a minha cidade, se vai encher, se eu vou estar bem, se eu não vou. Acontece, eventualmente, da gente ter ali uma catástrofe num show, né? Que foi o caso do show da Taylor Swift no Rio de Janeiro, que também são eventos que não estão preparados para lidar, enfim, desde estrutura até questões, acho que éticas e tudo mais para lidar com esse momento, né? Que era a questão de não ter água numa situação de superaquecimento. Mas as pessoas entram nessa vibe de um hedonismo, né? De gastar mais com certos prazeres, já que você tá nessa ideia do fim iminente. E tem uma vertente também de produtos, assim, ligados a essa coisa da contenção de danos. Como eu trouxe aqui, assim, tem a indústria da beleza, que já tá pensando nessa linha
de como sua pele está mais preparada para esse fim do mundo, mas a gente vai ver isso no setor de construção, na parte de imóveis, todos os setores, de certa forma, vão ter que parar e pensar, nossa, o que esse cenário de mundo, né? Onde estão as ameaças e que novos produtos a gente tem que criar para que as pessoas estejam preparados ali para esse tal de fim de mundo. E aí tem uma coisa interessante também. Cidades, né, órgãos públicos preocupados com essa ideia de um fim iminente. Então, por exemplo, Miami já tem um diretor de aquecimento global, sabia? Então, vai já começar a ter esses cargos de pessoas. Lá tem bagulho, né? Lá tem tornado, furacão, né? Pois é, então você já tem que ter pessoas, né, para pensar isso. A gente já sabe o que vai acontecer, gente. A gente não sabe quando, porque o problema dessas questões é que as pessoas acham que, do nada, né, aconteceu. E a gente sabe que tá para acontecer, né? A gente tem recurso para mapear. Então, a gente pensar políticas públicas que acompanhem também essa era de mundo em que a gente está vivendo. Muito bom, muito bom. Falamos. Vamos falar mais, né? Joga na roda. Wesley Xavier, que trazes? Michel, eu trago aqui uma recordação de um filme antigo, mas muito bom. Que Ele é vintage, né? O Show de Truman. Meu, eu tinha idade pra ver, você viu quando? Na sessão da tarde? Pô, já vi algumas vezes esse filme mesmo? Já. É um filme que, acho que ele brinca muito com essa lógica de uma quarta parede que tá pensando sobre todos os atravessamentos do mundo, mas que ela mantém um controle ali do cotidiano. Eu acho que é uma boa reflexão pra gente pensar aí em como o capitalismo, de certa forma, se aproveita, né, dos atravessamentos climáticos. Muito bom. Carmela Moraes. Eu trouxe um filme que eu amo, da Pixar, antigo, Wall-E, que é de 2008 e ele nunca esteve tão atual. Fiquei chocada que ele é de 2008, é muito fofinho, mas é um apocalipse, só que ele é fofinho. Tem um romance e tudo, de máquinas. Exato. Mas principalmente, assim, aquela parte que mostra a nave espacial. Porque o Wall-E, eles é um robozinho, o mundo, né, apocalipse, o homem destruiu o mundo e aí o ser humano, né, provavelmente os ricos, vão para uma nave espacial gigante, que é quase como um planeta, chamada Axion. E é muito louco porque a gente vê as pessoas nessa nave e a gente se reconhece hoje em dia, né? Isso foi em 2008, então são umas pessoas que ficam numas cadeiras só com telas e elas só interagem via tela e tal. E tão nem aí, né? Destruíram o mundo, deram as costas e se mandaram. Então eu acho que ele é fofo, divertido e uma crítica, assim, assustadora e muito atual. Adoro. Maravilha. E Marina Ruali, que trazes? Olha, é uma sériezinha de fim do mundo que é leve e provocativa e é um desenho animado. Tá na Netflix, que é o Carol e o Fim do Mundo. Eu acho interessante a proposta da série, porque eu acho que ela tá muito nessa ideia do que a gente brincou da dose homeopática. Ela é uma historinha onde eles descobrem que tem um meteoro que vai atingir a Terra ali num período de 7 a 8 meses. E aí todo mundo descobre que não há o que fazer, todos morreremos. E de repente surge um surto de hedonismo, assim, as pessoas entram no modo de conforto, de vamos viver adoidado, e todo mundo para de trabalhar, todo mundo vai fazer o que tá a fim de fazer. E tem essa personagem aqui, a Carol, que ela tá desesperada, que ela só quer manter a rotininha dela, ela quer ir trabalhar, ela quer fazer o ovinho de manhã, ela quer continuar fazendo ali tudo que, né, ela sempre fez. E aí tem algumas reflexõezinhas ali, em torno dessas sensações que a gente tem, que eu acho que tem tudo a ver com esse apocalipse pop. Boa, boa. A minha dica é um livro, né? E é o livro de alguém que eu já citei aqui no começo do episódio, que é a pesquisadora, né? Mariana Belmont. Mariana Belmont é jornalista, ela sempre esteve preocupada com as questões ambientais e climáticas e também no impacto na habitação, assumiu cargos na esfera pública e no terceiro setor também, onde vem promovendo esse debate sobre o racismo ambiental. E ela lançou um livro ano passado, que eu adorei, recebi, obrigado, Mariana, que se chama Racismo Ambiental, Emergências Climáticas no Brasil. É um livro que, para quem quer entender a potência desse conceito, é uma aula. Comprem e leiam. É isso, acabamos, hein? Acabamos e vamos indo, fechando aqui a tampa do caixão. Wesley, um beijo. Um beijo. Carmela, tchau, tchau. Um beijo, cáuticos. Marina. Beijos. Eu, Michel Coforato, fico por aqui, te lembrando que o Causcast é uma produção exclusiva do Grupo Consumoteca. Na frente das telas e dos ouvidos, falamos eu, Carmela, Wesley e Marina. Por trás,
Alma Trupe. E sem eles, a gente não chegava nem na esquina, né? O mundo acabava antes. Um beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima.